Na velhice, aprendemos que o silêncio pode ser tão poderoso quanto a palavra e muitas vezes ainda mais sábio. Depois de uma vida inteira enfrentando batalhas que ninguém viu, tomando decisões que poucos entenderam, amando com o coração inteiro e perdendo mais do que se gostaria de admitir, um homem não deve mais satisfação a ninguém, porque chega um ponto da vida em que a necessidade de ser compreendido dá lugar à urgência de se proteger. Nem todo desabafo encontra empatia, nem toda confissão cai em ouvidos sinceros. E há dores que, se compartilhadas, não aliviam, apenas expõem. Há lembranças que, se faladas em voz alta, perdem sua dignidade nas mãos erradas. E há sentimentos que precisam apenas de um canto silencioso dentro do peito, e não de aprovação externa. Você não precisa contar tudo para provar que é verdadeiro. Nem precisa explicar o que sente para se tornar honesto. Às vezes, a sua sabedoria está justamente naquilo que você decide calar. Na escolha consciente de não abrir certas portas para não se ferir novamente. E é por isso que hoje eu te convido a uma reflexão séria e honesta. Essas são 5 coisas que um homem não deve contar para ninguém na velhice, nem mesmo aos mais próximos, porque há segredos que protegem, há silêncios que salvam, e há verdades que só cabem em quem viveu. 1. Os arrependimentos que te quebraram por dentro. Todos temos quedas, falhas, decisões erradas. Algumas pequenas, outras que mudaram o rumo da nossa vida. E por mais que o tempo tenha passado, certas lembranças ainda pesam, especialmente aquelas que envolvem escolhas que não podemos desfazer. Mas existem arrependimentos que são tão profundos, tão íntimos, que não cabem em palavras, nem merecem ser expostos ao mundo. Eles vivem dentro de você como marcas, não para te punir, mas para te lembrar do que aprendeu. Falar sobre esses arrependimentos não muda o passado, e muitas vezes só serve para reviver dores antigas e abrir feridas que já estavam cicatrizando. E pior, às vezes, você compartilha esperando acolhimento e recebe julgamento. Você entrega sua dor a quem não tem mãos delicadas para segurá-la. Por isso, se você já aprendeu com o erro, se ele já te moldou, te lapidou, te fez mais humano, então honre o silêncio que o transformou. Porque o verdadeiro crescimento não está em se expor, mas em acolher a própria história com respeito, mesmo quando ela não pode ser contada. 2. O dinheiro que você tem ou não tem. Dinheiro é ferramenta, não identidade. Ele serve para facilitar a vida, garantir segurança, proporcionar conforto, mas nunca deveria ser o que define quem você é. Na juventude, muitos gastam energia tentando provar valor com bens, status ou conquistas materiais. Mas na velhice, essa corrida perde o sentido. O que vale de verdade é a paz. E paz muitas vezes vem do silêncio, especialmente quando o assunto é dinheiro. Falar demais sobre o que você tem ou deixou de ter abre portas perigosas, julgamentos disfarçados, interesse disfarçado de afeto, inveja mascarada de preocupação. E o mais cruel, esperam que o que você tem defina o que você merece. Mas não é hora de provar nada a ninguém. Você já viveu, já construiu, já perdeu, já recomeçou. O seu valor não está em números, está nas cicatrizes, nas superações, nas escolhas que fez quando ninguém aplaudia. Guarde sua realidade financeira com descrição. Você não deve explicações. Proteja o que é seu. Proteja a sua paz. Porque em um mundo onde tantos se aproximam por interesse, o silêncio é uma forma de sabedoria. E quem vive bem na velhice é quem aprendeu que nem tudo precisa ser contado, principalmente o que mora no bolso. 3. As fragilidades que ainda carrega ser forte por fora sempre foi uma armadura.
Desde cedo, muitos homens aprenderam que demonstrar fraqueza era sinônimo de derrota, que chorar era proibido, que sentir medo era coisa de quem não era homem de verdade. E assim, com o passar dos anos, foi se formando uma casca grossa, rígida, mas por dentro o coração seguiu pulsando, ferido e silencioso. Na verdade, todos temos medos. Dúvidas que nos tiram o sono, dores que o tempo não curou, lembranças que nos visitam em silêncio. E com a velhice, a sensibilidade se aprofunda. Não porque você ficou fraco, mas porque agora você sente mais, sente fundo, sente real. O problema é que nem todo mundo está pronto para ver um homem idoso, vulnerável. As pessoas olham para você esperando firmeza, mas não sabem lidar com o seu choro, com a sua solidão, com a sua verdade. E o que era para ser um momento de abertura acaba virando um julgamento, uma crítica ou, pior ainda, uma arma contra você. Por isso, desabafe com Deus, com o travesseiro, com o papel. Fale com quem você sabe que vai acolher, não usar contra. Às vezes, o melhor amigo que você terá é o silêncio compreensivo de uma oração ou as linhas de um caderno surrado. Pense bem antes de entregar suas fragilidades a alguém, porque expor o que dói exige coragem, mas também sabedoria para escolher o destino certo dessa entrega. 4. As pessoas que você perdoou ou não. Perdoar é um ato íntimo, um processo silencioso, muitas vezes solitário, que acontece dentro do peito, longe dos olhos alheios. Não é automático nem superficial, e ao contrário do que muitos pregam, perdoar não é uma obrigação, é uma escolha. E não perdoar também é. Na velhice, todos esperam que você seja sábio o suficiente para perdoar tudo e todos. Mas poucos param para pensar na profundidade das dores que você carregou. Alguns vão julgar sua decisão, te chamar de amargo, de rancoroso, de espiritualidade fraca. Outros vão te pressionar, como se o perdão fosse um botão fácil de apertar. Mas quem viveu a dor foi você. Quem conheceu os bastidores da ferida, os detalhes que ninguém viu, os momentos que te quebraram, também foi você. Só você sabe o peso do que aconteceu e o preço que pagou por seguir em frente, mesmo sem esquecer. Por isso, não se justifique por aquilo que só o seu coração entende. Não entregue sua história para ser medida por quem só conhece a superfície. O perdão ou a ausência dele não precisa ser explicado, apenas respeitado. Você tem o direito de guardar em silêncio o que decidiu deixar para trás, ou o que ainda não consegue soltar. E isso não te torna menor, te torna humano, real, autêntico. 5. Os sonhos que ainda moram. Dentro de você, sim, você ainda pode sonhar. A idade não apaga desejos, ela os transforma. Na verdade, alguns sonhos só nascem quando a vida desacelera e você finalmente tem tempo para escutar a própria alma. Mas cuidado. Cuidado com quem ri de sonhos na velhice, com quem enxerga a sua idade como um fim e não como um novo tipo de começo. Com quem diz, com ar de desdém, isso já passou da idade. Essas pessoas não entendem que sonhar é o que mantém um homem vivo por dentro e que às vezes é exatamente o que ainda move o coração. O mundo não precisa saber que você ainda quer escrever um livro, aprender a tocar um instrumento, fazer aquela viagem que sempre adiou ou até amar de novo. Você não deve satisfação por querer viver além do esperado. Algumas vontades são sagradas, nascem no silêncio, florescem no escuro e só devem ver a luz quando estiverem prontas. Porque se contadas antes da hora, muitas vezes são sufocadas pela incredulidade alheia, pelo riso debochado, pelas opiniões que desmotivam. Por isso, sonhe em silêncio. Abrace seus planos com carinho e discrição e realize no seu tempo, no seu ritmo, do seu jeito. A idade não limita sonhos, limita apenas a paciência com quem não sabe sonhar mais.
E isso, meu amigo, é uma liberdade preciosa demais para ser desperdiçada. Reflexão final. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito. Nem tudo que você viveu precisa ser exposto, recontado ou justificado. A sua verdade não precisa de plateia, precisa de paz, porque nem todos merecem conhecer as profundezas do que você já sentiu, suportou e superou. Um homem de verdade não é aquele que fala tudo para todos. É aquele que aprendeu com o tempo e com a dor a escolher o que vale a pena ser dito e o que é melhor guardar. Existem palavras que libertam, mas também existem silêncios que protegem, que dignificam, que demonstram um tipo de sabedoria que não se aprende nos livros, se aprende vivendo. A velhice não é o tempo de se explicar, é o tempo de se honrar, de olhar para trás e aceitar a própria história com respeito, de não tentar convencer ninguém, apenas viver com autenticidade. Fale menos, sinta mais, ouça mais a si mesmo e caminhe com a cabeça erguida, sabendo que a sua consciência em paz vale mais do que a aprovação dos outros. Porque às vezes, o silêncio de um homem velho carrega mais sabedoria, mais experiência, mais verdade do que 1000 palavras ditas por um homem jovem. E quem souber te escutar no silêncio vai perceber. Você não precisa gritar para ser profundo. Você só precisa continuar sendo inteiro. Se inscreva no canal Homem Invisível. Obrigado por assistir e até a próxima.